Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal Era do Avatar. Hoje, com os professores Alexandre Campelo e Palmeirinho Soares, que vão falar sobre Patanjali, mas muito mais do que de Patanjali, sobre a obra de Patanjali de uma forma mais aprofundada. A abordagem vai ser boa, vocês vão gostar. Ontem nós tivemos aqui a participação do professor Mário Lúcio Silva, e a live também foi muito boa. Eu recomendo aos que estiverem conosco nesta live e posteriormente no vídeo desta live, que deem uma olhadinha na live que o professor Mário Lúcio Silva fez sobre a Ayurveda. Excelente live. Muito... Bom, todas, eu gosto de todas. Sou suspeito, né? Porque eu gosto de todas. Eu queria aproveitar para deixar registrado, como sempre faço no início, pedindo que se inscrevam no canal e deem essa força, gente, ao nosso trabalho, e se inscrevendo, e curtindo, compartilhando, vocês fortalecem o nosso trabalho. O YouTube reconhece o nosso trabalho como um trabalho que tem penetração, que tem qualidade e notifica. E é a única coisa que a gente pede. O conteúdo que nós propiciamos a que as pessoas tenham acesso aqui é de alta qualidade. Como eu dizia ontem, a gente procura trazer sempre qualidade, para não decepcionar, né? E para manter o nível. Nós temos ainda mais convidados para trazer, mas nós estamos esperando o canal crescer um pouco, né? Até para esses Palmeirinha, Alexandre Campelo, Wellington Alcântara, Moacir Matos, né? Marcos Erize, Teusdete Júnior, Mário Lúcio Silva, são amigos queridos que não se importaram em começar conosco do iniciozinho, com quase nenhuma inscrição no canal. Mas eu tenho certo cuidado para não estar convidando amigos assim que não são tão ligados a mim para participar ainda do canal. Eu quero que esse canal cresça um pouco mais, para a gente dar mais dinamismo no canal. Então, é importante a inscrição. E também vocês avisarem seus amigos, comentarem com seus amigos, olha, o canal Era do Avatar, tem assuntos de filosofia, de yoga, e, né? Isso ajuda muito o canal. Sônia Mesquita, Júlia Meríssima, Ana Maria Bittencourt, Getúlio Costa, é os que já deixaram aqui deixaram seu comentário. A Sônia disse que agora estava vendo agora o vídeo da palestra de ontem. Vamos dar início, então? Assim quando entrarem mais pessoas, a gente faz o registro da presença desses nossos irmãos. Professor Palmeirim, professor Alexandre Campelo, sejam bem-vindos. Namastê. Muito bem-vindos. Assim como as pessoas que já estão conosco, as que virão a nos ver ainda aqui no live e depois no vídeo. O nosso agradecimento é sincero, porque isso é um trabalho feito em conjunto, né? Nós, do canal, os nossos queridos convidados, as pessoas que prestigiam, as pessoas que toda a live estão presentes aqui. Isso estimula muito. Isso demonstra a confiança no nosso trabalho, né? Eu vou entrar lá no canal Era do Avatar, porque eu sei que o conteúdo lá é bom, que é interessante, que vai me ajudar. E todo mundo está procurando conhecimento, está procurando crescimento, né? Então, vão em busca da luz, né? A luz atrai os pirilampos, né? E nós somos assim, nós vamos em busca da luz. Até há pouco, agora, eu estava conversando com o Palmeirim sobre o nosso querido professor José Hermógenes, né? A gente estava rememorando algumas características dele que foram tão importantes para a nossa vida, nessa busca, né? E o exemplo e o estímulo que ele dava ao nosso trabalho junto dele.
não só no yoga, como no Centro Sai Baba de Vila Isabel, depois na organização Sai do Brasil, nós fomos dirigentes, e estamos fazendo esse comentário, quer dizer, isso é muito interessante, muito interessante. Bom, professor Palmeirim, você pode começar, pode se dar sua boa noite. Eu não vou apresentar mais os professores, porque já fizemos isso várias vezes. Mas eu vou, rapidamente, eu vou dar uma pincelada. O professor Palmeirim é professor de matemática, é um estudioso da filosofia védica, devoto de Sai Baba. Está prometido já que daqui, quando acabar essa série, sabe, Alexandre? O Palmeirim vai fazer uma série aqui conosco, uma série sobre o estudo da Bhagavad Gita. Uau! Uau! Ah, e com você, nós vamos pensar o que nós vamos dar continuidade com o seu conhecimento também, que é vastíssimo. Né? Você tem muita coisa para desenvolver. Né? E o professor Palmeirim, então, é um farol para a gente. Né? Os amigos dele, a gente tem esse reconhecimento que ele, desde garoto, sempre foi muito estudioso, sempre ensinou muito aos mais velhos. E o professor Alexandre Campelo é um escritor, né? Um livro que eu sempre lembro o livro sobre Francisco de Assis, o Yogi, Francisco, o Yogi de Grande Yogi Assis, de não é? Assis. O grande Yogi Grande de Yogi de Assis, Assis. grande Yogi de Assis. E o professor Alexandre Campelo é professor de yoga também, é seguidor de Paramahansa Yogananda. Também você estudou teologia também, né, professor? Eu me formei em pedagogia, tenho uma pós em teologia, estou fazendo psicanálise agora, junguiana, é um curso novo, né, porque une Freud com Jung, então é algo bem inovador aí no mercado, é chamado de psicanálise junguiana. Então vocês veem que eles não estão para brincadeira, né? Eu fico muito orgulhoso de ser amigo de vocês dois. Professor Palmeirim, vamos começar? Bora. Já temos bastante gente aí. Então, boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Esse canal é maravilhoso, sempre com apresentadores e professores muito bons. Estou aqui do lado de um escritor, né? Eu sempre sonhei ser escritor, estou escrevendo um livro, mas é de matemática. Já sei que não vai fazer sucesso, mas, enfim, né? É muito bom a gente ter aqui um local onde a gente pode se reunir, né? E saber que tanta gente aqui no Brasil, cada um no lugar, o Alexandre aí em Brasília, não é? Cada um num lugar distante lá, O Wilton em Moacir, Maceió, o Wilton Maciel, Moacir, Minas Gerais. O Mário Lúcio é de onde? É do Sul? Patos de Minas. Ah, também de Minas, então. Minas E Gerais. O é Marcos pessoa... Erize de Arapiraca. Marcos Erize de Arapiraca. Nossa, pois é. O E são Deusdete de pessoas... Portugal. O Deserto de Portugal, quer dizer, todos eles, né? Deusdete também, todos eles com conhecimento fantástico, maravilhoso. Eu aprendo com todas essas lives, todas elas, né? Cada um no seu lugar, cada um com tanto conhecimento, né? Eu fiquei surpreso, eu não sabia que tinha tanta gente boa pelo Brasil falando de espiritualidade e sérios, né? Isso é muito bom. É muito bom. O Brasil Nós sempre... fazemos, nós estamos fazendo um grande satsang com Isso, essa com turma certeza. toda, né? É, Entre nós isso e mesmo. com as pessoas que nos acompanham. Né? Entram É, aqui mais a Laís Sá, o Adeildo Costa, a Verônica Salgueiro, a Júlia Meríssima, Ana Maria Bittencourt, não sei se já tinha citado, mas é isso aí, professor. nós Continue. tivemos muita sorte, né, Betinho? Porque nós conhecemos o professor Hermógenes numa época em que yoga era pouco conhecida, havia poucos professores de yoga naquela época. Agora tem Deixa muitos, eu né? registrar, deixa eu registrar. Eu trabalhava num banco, em Chase Manhattan, quando eu comecei a fazer yoga lá com vocês, lá na Academia Hermógenes. Foi quando eu conheci você, era um jovenzinho. E quando eu comentei no meu ambiente de trabalho que eu ia fazer yoga, você sabe qual foi o comentário?
na época, lá pelos idos do início da década de 80, e essa coisa de mulher, para fazer yoga é coisa de mulher, não é para homem, não. Isso mesmo. Me disseram que eu estava fazendo curso de aprendiz de feiticeiro, eu ouvi um monte de coisa. Eu comecei a ser vegetariano, aí diziam que isso não era coisa de homem, aquela coisa toda, né? Comendo um vegetalzinho, aquela coisa. Então, isso aí faz parte. Mas nós tivemos essa sorte de conhecer o professor Hermógenes. O professor Hermógenes foi para nós um grande mestre, né? Um grande mestre. Ele mesmo não dizia que era um guru, no sentido yogi, no sentido védico. Ele dizia isso, ele tinha consciência que não era, nós sabíamos disso também, mas ele foi para nós um grande mestre nesse caminho, porque nos incentivou muito. Enfim, o professor ensinou tanta coisa, e eu vi não só. Essa é a grande diferença, né, que já é uma introdução que a gente quer falar aqui. Essa é a grande diferença do que é simplesmente um filósofo, porque o professor Hermógenes era um filósofo, né? Ele é formado em filosofia, né? A diferença do que seria um filósofo do ponto de vista ocidental, que necessariamente não precisa ter uma prática, ele simplesmente é um intelectual, vamos dizer assim, né? Diga-se de passagem, é claro que houve muitos filósofos com pensamentos muito profundos, muito inteligentes, que contribuíram muito para a compreensão do mundo, apesar disso não ter necessariamente uma relação com a vida ou com o caráter dele, não é? Isso, alguns casos sim, obviamente, né? Se você for falar de muitos filósofos gregos, eles não só tinham conhecimento e um intelecto profundo, mas praticavam, realmente levavam a vida espiritual. Era o caso até de Pitágoras, que era um matemático, né, que é da minha área, né? E de outros também, grandes filósofos, reconhecidos, inclusive, por mestres hindus. Eu me lembro uma vez que o Swami Dayananda esteve no Brasil, ele esteve com um filósofo brasileiro, o Olavo de Carvalho, e o Dayananda. E o Olavo já conhecia bastante coisa de filosofia hindu, ele conhece bastante coisa de filosofia hindu, né, sobre os gunas, ele já comentou sobre isso, né, sobre a profundidade do Vedanta. Uma vez, num vídeo, ele falou assim, vai estudar Vedanta para você ver a profundidade que é, vê se você compara isso com alguma filosofia ocidental. Ele fala isso, né, achei isso incrível. E ele disse para o Swami Dayananda que queria muito ir para a Índia e se aprofundar e praticar todo aquele conhecimento. Aí o Swami Dayananda falou assim, mas você não precisa, você conhece todos esses filósofos gregos, todos eles são homens realmente espiritualistas, que se dedicaram, né, à filosofia e à vida espiritual. Então, essa é uma coisa que, na verdade, foi muito perdida. Hoje em dia, muitos filósofos são o quê? São simplesmente teóricos ou intelectuais, né? Simplesmente uma pessoa que é um acadêmico, que conhece muitas coisas, muitas vezes ele não cria nada, como um verdadeiro filósofo deveria fazer, não é? Apenas repete e ensina. Isso não é um filósofo, né? Mas do ponto de vista védico, o que nós encaramos como filosofia védica, vamos dizer assim, né? Que seria, por exemplo, as escolas filosóficas védicas, que são aqueles 6 darshanas, não é isso? Vaisheshika, Sankhya, Vedanta, Mimamsa, Nyaya, Yoga, tudo isso, essas 6 escolas, na verdade, são escolas filosóficas, sim, claro, aquilo ali é uma filosofia, é uma forma de encarar a vida, é uma maneira de interpretar o mundo, e é isso que filosofia faz, né? Mas só que a diferença é que todas essas escolas hindus, elas são voltadas para a realização espiritual. Eles partem do princípio básico de que você não é simplesmente um ser, um corpo físico, né? De que existe uma divindade ou um princípio absoluto, que é o Brahman, no caso,
e que você só tem sentido ser uma pessoa que é um filósofo, vamos dizer assim, se você pratica aquilo, se você realmente se transforma. Senão, você não é um filósofo. Se você for um intelectual, na verdade, isso é um demérito do ponto de vista védico. Se você é apenas um teórico e um intelectual, né? Sai Baba fala que é um peso muito grande que você carrega se você tem muito conhecimento e não pratica o conhecimento, né, o que você adquiriu. Então, o que acontece? Nós temos dentro desse princípio, dessa ideia, né, dentro do sistema védico, os Vedas, vocês sabem, são muitos livros, são mais de 100 livros, agora reduzidos a 4, né? Mas esses livros são muito complexos, muito difíceis de entender, e alguns sábios, homens iluminados, realmente realizados, vieram ao mundo e, vamos dizer assim, compilaram várias maneiras diferentes de encarar o mundo, várias formas diferentes de você praticar e, através da experiência, alcançar o objetivo da vida. Foram grandes sábios. Um deles foi o Patanjali, que o sistema dele estaria enquadrado dentro do yoga, que é um dos 6 darshanas, não é isso? Tem o Sankhya também. E daí o Sankhya e o yoga estão muito, muito relacionados, né? Muito relacionados. Um depende do outro. Inclusive, o Patanjali, ele começa o livro dele dizendo Atha Yoga Anushasana, significa agora vamos começar a estudar yoga. E porque, como ele usa essa palavra agora, né? Esse Atha Yoga, Atha, esse agora, significa que veio alguma coisa antes para começar com esse yoga. E o que veio antes? As práticas de Hatha Yoga, que seriam aquelas que iriam preparar você para ter um corpo forte, um sistema nervoso também forte, para suportar as práticas avançadas de Raja Yoga, né, que é um sistema de yoga, e também um pouco de conhecimento de Sankhya, porque o Patanjali, na verdade, tinha conhecimento de Sankhya na época dele, né? E então toda essa filosofia de Patanjali é considerada uma escola separada, por exemplo, do Vedanta, porque é diferente. Tem a similaridade, na verdade, você pode até interpretar o livro de Patanjali, que é o Yoga Sutra, do ponto de vista vedantino, vamos dizer assim, sem problema nenhum. Sai Baba faz isso. Ele tem um discurso onde ele fala toda a relação. Ele fala Patanjali fala isso, e isso tem um significado dualista, mas pode ser interpretado assim, dá o sentido védico de cada parte do livro de Patanjali, né? do Ashtanga Yoga. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que Patanjali não se propôs a ensinar Vedanta, não foi o propósito dele, houve um motivo para isso, ele precisava fazer aquele trabalho ali. Assim mesmo, tudo aquilo que ele disse pode ser interpretado perfeitamente do ponto de vista de Vedanta, né, da escola de Vedanta. Essa é uma coisa incrível. A época de Patanjali não tem muita coisa sobre Patanjali para falar. A gente vai falar sobre Patanjali aqui, mas de Patanjali mesmo tem pouca coisa, porque não se sabe nem a época que ele viveu, não se sabe se ele é 1 ou 2, né? Então, é muito difícil a gente determinar, por exemplo, a data que ele viveu. Alguns falam que foi século II ou século IV antes de Cristo, outros falam que foi século IV depois de Cristo. Alguns dizem que houve 2 Patanjalis, porque tem 2 livros com autoria de Patanjali, né? Um é o Yoga Sutra e o outro é um grande comentário a respeito de gramática. Então, Patanjali teria sido um gramático e também esse fundador, né, da escola filosófica do yoga, ou Raja Yoga. Na verdade, a gente não sabe isso. O Patanjali escolheu, assim, vou falar rapidamente, daqui a pouco eu passo para o Alexandre, porque para não ficar muito tempo falando aqui, mas resumindo rapidamente, sem falar tudo, o Patanjali fez esse livro dele. Você sabe que o Yoga Sutra é um livro de sutras, não é? Quer dizer, aqueles aforismos.
são pensamentos ou palavras, frases muito curtas, com o absolutamente necessário para transmitir o básico e o essencial de uma ideia. Então, é um livro que não foi feito para ser simplesmente lido sem que você tenha uma explicação. Não é possível que uma pessoa que não tenha realmente a iluminação ou esteja muito avançado compreender o livro. Precisa de um mestre ou precisa de pessoas que tenham explicado. E já houve muita explicação a respeito do livro, né? E o livro foi escrito dessa maneira por um motivo, porque naquela época ainda não tinha livro escrito, né? Não era uma coisa fácil você fazer livro, vamos dizer assim, né? Então eles tinham que, na verdade, memorizar. Aquilo não era escrito, aquilo era memorizado, como foi sempre no início. Então, as frases tinham que ser muito curtas, com o absolutamente necessário, para que você não enchesse muito a memória com muita coisa, né? Memorizasse aquilo, e a partir daqueles pontos, né, você poderia, os mestres iriam comentando e passando para os discípulos. Basicamente é isso, né? Depois eu comento um pouco sobre a filosofia geral assim do Patanjali, o que ele queria falar quando escreveu o livro. Mas eu vou passar agora para o Alexandre, para ele falar aí, vai passar um slide bacana aí, vai falar umas coisas muito boas. Então, boa noite a todos. Namastê novamente. Eu já vou pedir ao Betinho que coloque o primeiro slide, Betinho. O Palmeirinho, então, falou um pouco da parte, né, histórica da vida de Patanjali, que, como ele falou, realmente não existe muita coisa. Antes, Betinho, essa aí já está mais ou menos no meio. Bem, aí. Não existe a parte histórica mesmo a respeito da vida de Patanjali é praticamente zero. E o que nós temos também é a questão mitológica, né? E a mitologia, como diria Joseph Campbell, é o conhecimento de verdades profundas. Aí nós unimos com Carl Gustav Jung, e Jung, inclusive, foi muito além do próprio Freud. E Jung ele estudou todas as tradições místicas, esotéricas de Oriente a Ocidente. Mircea Eliade também entra muito nessa questão, né, profunda da mitologia indiana, hindu. E essa imagem aqui que nós vemos é a imagem de Patanjali, dentro da visão da mitologia. Metade serpente, homem, né, daqui da cintura para cima é homem, e da cintura para baixo, serpente. É a seixa, né, dentro da mitologia. E tem até a história de Seixa ou Ananta, que é na mitologia a serpente do Senhor Vishnu, né? Lembrando, Brahma, Vishnu, Shiva, Brahma, o manifestador do cosmos, Vishnu, o preservador, que é o filho. Aí, entrando nessa questão da psique, da psicologia de Carl Gustav Jung e dos grandes mestres, nós observamos Brahma, Vishnu e Shiva como estados também de consciência, como forças cósmicas, sim, mas estados de consciência. Então, quando o próprio Cristo Jesus, aí eu vou tentar trazer o cristianismo, que foi a ideia, né, sugerida de nós promovemos esse diálogo entre o yoga e o cristianismo. Jesus, quando se fala que ele é o Cristo, ele é uma encarnação na visão do yoga de Vishnu, o Filho unigênito, assim como Krishna. Inclusive, como falei na live sobre o casamento entre a alma e o espírito, né, o divino romance. Quando o iluminado ele alcança esse estado de consciência chamado de consciência de Vishnu, ele se torna o que? Na visão do cristianismo, seria o Cristo, do cristianismo gnóstico, não do cristianismo ortodoxo, porque existe aí uma batalha, né, secular, na verdade de 2 milênios, do cristianismo chamado gnóstico, místico, profundo. Aí nós podemos até visitar ali os exicastas, que eram contemplativos, com a ortodoxia dogmática, que interpreta tudo ao pé da letra.
né? E essa batalha ela existe ainda hoje, até a nossa contemporaneidade existe essa guerra, essa disputa teológica entre as duas correntes dentro da própria Igreja Católica. Dentro da própria Igreja Católica. No nosso curso de formação em yoga, eu sempre gosto de falar aos nossos formandos que para nós compreendermos melhor o yoga, sabendo que nós ocidentais viemos de uma tradição judaico-cristã, e isso é inegável, nós não podemos negar a nossa raiz, que é judaico-cristã, nossos pais, nossos avós, não é? A sociedade como um todo, ela é fundamentada, ela é alicerçada dentro dessa tradição judaico-cristã. Então, para nós compreendermos o yoga de uma forma profunda, inclusive o pai do Raja Yoga, que é Patanjali, né, o sistematizador do yoga, é importante nós promovermos esse diálogo entre o yoga e o cristianismo, indo lá na origem do cristianismo, chamado cristianismo primitivo, caminhando até a contemporaneidade para compreendermos a figura de Patanjali, porque existe muito preconceito, né, estereótipo em relação, aqui no Ocidente, em relação à figura da serpente. A tradição ortodoxa cristã colocou a serpente como algo maligno, como algo satânico. Você fala em serpente, é satânico. Aí você vai lá no Gênesis da Bíblia, né? A serpente induziu Eva ao erro, a comer do fruto proibido. Então a serpente ela é vista na visão da ortodoxia cristã como algo negativo. Muitos de nós, quando vamos entrar para o yoga, praticar o yoga, e quando vamos estudar Patanjali, essa parte mitológica, porque a história, como o Palmeirim colocou muito bem, existe pouquíssimo conteúdo sobre o fato histórico de Patanjali, mas quando você vai para o mitológico, tem essa questão da serpente. E algumas pessoas, o inconsciente coletivo, não é, de grande parte das pessoas, quando veem essa imagem, pensam logo, bom, vem à tona a ideia da serpente como algo satânico. Então Patanjali é um demônio. Ele é o próprio ele é o próprio Satã, né, que tentou Eva lá no paraíso. Ô, Alexandre, Oi, Palmeirim. você me lembrou também o próprio Shiva, né? Que além de ter serpente no pescoço dele e tudo mais, tem Exatamente. também o tridente, né? Ainda tem o Trishula. Exatamente. Então, aquilo ali, então, pronto. Pois é. Isso aí é o E se diabo. você... pois é, já dá um pulo lá. E aí começa a pensar, bom, o yoga não pode ser divino. Porque você vê Patanjali com o corpo de serpente, você vê Shiva segurando um Trishula. E se você não vai a fundo no conhecimento tanto do yoga quanto do cristianismo, do judaísmo e do cristianismo, você vai ficar realmente sem entender. E você vai afirmar, o yoga não pode ser divino, porque Patanjali é o próprio Satã, é a serpente que tentou Eva. Então você tem que compreender, tem que mergulhar na tradição, ir lá no cristianismo primitivo, saber o que eles realmente falavam, conhecer essa batalha teológica. A partir do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, começa, na verdade, uma perseguição aos chamados gnósticos. Quem foram os gnósticos? Se você puder passar o próximo, Betinho, o próximo slide. Os gnósticos foram aqueles cristãos dos primeiros séculos da cristandade, que até hoje a patrística, Irineu de Lyon, né, que foi um dos grandes antagonistas dos gnósticos, que tentou, na verdade, ele não conseguiu refutar, ele tentou refutar todo o conhecimento que vem da gnose. O que é gnose? Gnose significa conhecimento. É algo muito semelhante ao que no yoga nós chamamos de Jnana Yoga. Jnana é conhecimento. Então os gnósticos, chamados gnósticos cristãos, eles buscavam algo bem diferente do que a cristandade dos tempos atuais busca. O que a cristandade atual, contemporânea, busca? O conhecimento contido na Bíblia.
nas boas novas de Jesus, e chegam ao ponto de afirmar que as boas novas de Jesus não são os ensinamentos puros dele, mas o próprio Jesus. E isso é um erro, porque ele mesmo afirmou que se nós amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, nós não seríamos discípulos dele. Então, se não há amor, se não há entrega, e se não há aquilo que os primeiros cristãos, que eram os gnósticos, afirmaram como gnose, que é o despertar interno, você não é um autêntico cristão. Você é alguém, como o próprio Palmeirim falou, inclusive no início, não basta ter o conhecimento, não basta ter a mente cheia de conhecimento, isso é pouco. É necessário a apolutroses, é necessário esse despertar, esse batismo interno. Até mesmo João lá no Jordão, quando ele fazia o batismo nas águas do Jordão, ele diz: aquele que vem depois de mim, e que eu não sou digno de desatar as sandálias, batizará com fogo. O que é o batismo com fogo? É exatamente essa questão da serpente. Nesse diálogo aqui de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, versículos de 1 a 12, Jesus falou a respeito da serpente. Só que Jesus fala a respeito da serpente não como se fosse algo maligno, mas como um elemento divino dentro do ser humano, como eram os ofitas. Os ofitas foram cristãos que adoravam a serpente, porque sabiam que a serpente tem a sua divindade. E não é só aquela que tentou Eva no paraíso. A tentação no paraíso é o quê? É a queda da consciência edênica, da consciência pura, do que no yoga nós chamamos de samadhi, o êxtase, ou nirvikalpa samadhi. Quando a consciência, e aí fisiologicamente tem todo o sushumna nadi, Ida e Pingala, não é, que está dentro de nós, quando a consciência cai dos níveis superiores, Sahasrara, Lótus, para os chakras, os centros de energia inferiores, ali é a queda de Adão. Pelo desejo sexual, o mundo se forma, matéria. Quando até o que Freud chamou de libido, e no yoga chamamos de Oja Shakti, é a questão do Brahmacharya, que nós falamos, eu e o Palmeirim já tivemos uma live sobre Brahmacharya. Quando a energia da Shakti, que é a mãe divina dentro de nós, cai para os chakras inferiores, os níveis inferiores, o candelabro de ouro que está lá no Apocalipse de João, né, os 7 candelabros, quando a consciência cai, a matéria surge. Os nascimentos no mundo passam a ser carnais. Estávamos em um nível, na época do paraíso, edênico. Adão e Eva não significa o primeiro homem, a primeira mulher, mas todos os homens e todas as mulheres. Não é? Em um estado de consciência edênica, puro, prístino, elevadíssimo. E quando há o desejo pela matéria, matéria, então se forma um mundo material que é Maya, é Maya. Maya é a serpente ali que tenta Eva. Na forma de serpente, tenta Eva com o desejo sexual. Por isso que o yoga, Patanjali, vem firmar tanto a questão dos angas, e ali está a Brahmacharya, a preservação da energia sexual. Sem Oja Shakti, como dizia Swami Vivekananda, sem a preservação dessa energia, não há Samadhi. Não há elevação da Shakti pelo conduto espinhal e não há iluminação. É como se você não tivesse combustível, que é Oja Shakti para a iluminação. Inclusive tem o último anga, que ainda vamos falar sobre isso, que é o Samadhi, então eu não vou entrar em fundamentalistas da época de Jesus. Havia os escribas, os fariseus, os saduceus, até os essênios também, haviam outras ordens, inclusive reencarnacionistas, muitas delas reencarnacionistas, muitos não sabem disso. O cristianismo ortodoxo nega a reencarnação, mas os judeus aceitam. Grande parte
dos judeus aceitam a ideia da reencarnação. E Nicodemos era um dos, talvez, que não aceitavam, um entre os poucos judeus que não aceitavam a ideia de reencarnação e também não compreendia essa questão da iluminação. Como que um homem pode se tornar Deus? Como Jesus era Deus na carne, era o próprio Verbo encarnado, o Avatar, uma divina encarnação. E ele vai até Jesus e começa esse diálogo com Jesus, como era possível. E aí ele pergunta a Jesus como é possível ao homem entrar novamente no ventre da mulher e nascer novamente. E Jesus ali tenta explicar para ele, não é, do nascimento da água, do vinho, e um pouco mais à frente, como está aqui em João capítulo 3, versículos de 1 a 12, ele vai e fala a Nicodemos que o despertar, a verdadeira apolutrose, o verdadeiro batismo, a verdadeira gnose, o ser cristão de fato, era elevar a serpente. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, ele fala a Nicodemos, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. Moisés ergueu a serpente no deserto. Aqui tem uma outra imagem menorzinha, em que nós vemos ali Moisés, Deus fala com ele, porque na época serpentes, esse é o fato na verdade histórico, existe o fato mitológico. As escrituras elas devem ser interpretadas, a hermenêutica das Sagradas Escrituras, esotérica com S, esotérica com X, ou seja, o fato histórico e o fato psicológico, espiritual, profundo. E no fato histórico é dito que Deus fala com Moisés e diz a ele: erga um poste e coloque uma serpente ardente, feita de bronze, no poste. E todos aqueles que olharem para esse poste, para a serpente, não serão mais picados pelas serpentes venenosas. Isso é o fato histórico, entre aspas. É aí que nós devemos saber compreender e diferenciar o que é histórico do que é esotérico, profundo. É uma das coisas que Yogananda ele fala na segunda vinda de Cristo, que são 2 tratados, 2 volumes enormes, que ele trata toda a parte histórica e mitológica e psicológica profunda, né, das Escrituras. Erguer a serpente no deserto, então, como Moisés fez, e que Jesus se refere a Nicodemos, esotericamente falando, é a Kundalini. É elevar essa Shakti, essa energia dentro de você. E Kunda quer dizer serpentino ou helicoidal. Isso é bem interessante, nós vamos ver um pouquinho mais à frente o significado disso. Por que helicoidal ou serpentino? Não é que é uma serpente. A Kundalini não é necessariamente uma serpente, é uma energia helicoidal. É uma energia em espiral, que quando desperta, ascende do Muladhara Chakra e vai despertando ao longo da coluna do Sushumna Nadi, que está dentro da coluna vertebral, os lótus. Por isso chakra é roda também, mas os rishis eles falam que são semelhantes a lótus, flores de energia ao longo da coluna, até chegar ao Adina Chakra. Inclusive, quando Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, fisiologicamente falando, é aqui. Esse é o conhecimento esotérico, com prefixo exo, para dentro, Deus dentro. O próprio Paramahansa Yogananda, dizem os discípulos que quando ele chegou à América, aos Estados Unidos, ele costumava dizer: Deus está na coluna vertebral. Os norte-americanos não compreendiam. Como assim Deus está na coluna vertebral? Nós vamos ver mais à frente o que ele queria dizer com isso. Então, ninguém vai ao Pai, fisiologicamente falando, o Pai é aqui, é o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, se não passar primeiro pelo Filho, se não passar primeiro por mim. E quem passa por mim
a Shakti, a Mãe Divina, que é o Espírito Santo. Inclusive, como eu estudei teologia, na teologia nós estudamos que o Espírito Santo, isso na visão cristã, tanto na visão do yoga quanto na visão cristã, o Espírito Santo é feminino, é a Mãe Divina. E nós chamamos no yoga que é a Shakti. Shakti quer dizer o poder, é a energia da mãe. Quando ela ascende, ela desperta a consciência do filho e a do pai, que também estão adormecidos, de Shiva. Então, ela desperta as três forças e ocorre a iluminação. E é isso que Jesus tenta explicar a Nicodemos. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido. Aqui existe também na hermenêutica duas formas de interpretação. Tanto a forma de que ele seria crucificado, ou seja, o Filho seria pregado na cruz, como também a energia da Shakti dentro dele, tanto em Moisés quanto em Jesus. Por que Moisés? Porque Moisés também é um avatar, também é uma encarnação divina, né? Um dos grandes patriarcas, né, do judaísmo. Betinho, se você puder passar o próximo. Aí nós vemos os cristãos ofitas, não é, que eram adoradores. Of significa serpente, eram adoradores da serpente. Todos os chamados cristãos gnósticos foram perseguidos, e até mesmo na época de São Francisco de Assis, ali no sul da França, os cátaros quer dizer puros, sofreram genocídio, foram perseguidos à morte. Por quem? Pela ortodoxia. No início, até o Concílio de Nicéia, 325, havia os gnósticos, que eram cristãos. Eles não se consideravam gnósticos, eles não se falavam, não se autodeclaravam gnósticos. Eu sou gnóstico. Não, eu sou cristão. Eles se consideravam cristãos. Quem começou a chamá-los de gnósticos, já no século II, foi Irineu de Lyon. Ele escreveu, eu tenho em casa, eu tenho o calhamaço dos textos de Irineu, né, que é a patrística, que são o título é Contra as Heresias, em que ele tenta refutar o conhecimento gnóstico. Mas quando você tem um conhecimento que vem do yoga, do budismo, e você lê os textos chamados apócrifos, os evangelhos apócrifos, não há como você afirmar que esse conhecimento é falso, né? E até mesmo quando você, dentro da própria cristandade, vai além, questiona um pouco mais e vai além, até mesmo na sua experiência interna, como Bada Griffiths, Thomas Merton, William Johnston, John Mann, que foram monges beneditinos, trapistas, cistercienses, que promoveram esse diálogo entre o yoga e o cristianismo. E então os gnósticos, chamados de ofitas, eles adoravam a serpente como um elemento divino dentro de nós. Do grego ophis, serpente. A Kundalini é uma força serpentina no interior do homem, enroscada no Muladhara Chakra, no períneo, a força mais poderosa no ser humano, capaz de levá-lo à iluminação. Mas não que é uma serpente, é uma energia semelhante à serpente. E nós vamos ver que a própria matemática, e aqui o Palmeirim tem muito maior autoridade do que eu para falar sobre isso, a matemática vai comprovar que as formas da natureza possuem esse formato helicoidal ou espiral. Então não é só a Kundalini, não é só a energia parecida com serpente dentro do ser humano. A natureza está cheia disso. O próximo slide, Betinho, por favor. A natureza está cheia dessas formas helicoidais ou em espiral. Aí nós temos aqui o bastão e a montanha, né, que são símbolos esotéricos. Moisés, quando ele segura o seu bastão, o seu cajado,
representa a coluna vertebral. Por isso que Yogananda, quando ele chegou à América, ele afirmava: Deus está na coluna vertebral. O poder de Moisés para abrir as águas do mar estava na coluna vertebral dele, nos chakras. Os chakras em pleno fulgor, como nós lemos lá no Apocalipse, em João, quando João, quem escreveu o Apocalipse significa revelação, foi João, o apóstolo João. Ele diz que ele se vira, ele olha para trás e vê um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro, esotericamente, são os 7 vórtices. São os 7 chakras que estão ao longo da coluna e representa esse cajado. Inclusive na Índia é chamado de danda, né? E existem os danda yogis, que seguram um bastão de bambu. É o danda representando a coluna vertebral, representando o Sushumna Nadi. O poder está na coluna vertebral, todo o poder. Aí nós temos aqui também uma imagem de Swami Vivekananda, segurando aí um danda, e o Monte Meru, que é um monte mitológico, que representa também o ser humano. Quando se fala que Moisés subiu a montanha e no alto da montanha ele teve a visão de Deus, que trouxe as tábuas da lei, a montanha, esotericamente, é aqui, o topo da montanha. Fisiologicamente falando, é o corpo humano. A Júlia escreveu: se não houvesse a queda, não teríamos hoje esse corpo carnal? Não, Júlia. É aí que o corpo carnal ele se forma quando ocorre nós vivíamos no paraíso. O paraíso é nível causal ou até superior ao causal. É pura consciência. À medida que a consciência vai caindo, vai descendo, vai se materializando, até se tornar o nascimento carnal, por meio do ato sexual. Antes disso, era pura consciência. Inclusive até a história dos anjos, chamados anjos caídos na visão da cristandade, que existem aquela história dos anjos que se interessaram por mulheres na Terra. Eles deixam aquela condição divina e caem. Isso tudo na verdade, faz parte da lila cósmica. Não está nada fora dos planos de Deus. Às vezes, na visão cristã, muitos pensam que isso está fora dos planos de Deus, que foi algo que ofendeu a Deus. Ofendeu entre aspas, porque tudo faz parte da lila cósmica, inclusive os universos, o surgimento dos universos. Os universos eles têm uma duração. Né? Alguns afirmam que é 311 trilhões de anos terrestres, o nosso universo, fora os outros universos que existem. Cada universo tem uma força de manifestação, que é Brahma, de preservação, Vishnu, e de solução, que é Shiva. Cada universo, e é dito pelos textos sagrados, que o número de universos é de 10 elevado a 10 elevado a 50 universos manifestados por Deus. Aí só o Palmeirinho para me dizer o que significa isso, como professor de matemática. É o número... Você quer falar, Palmeirinho? Eu não sei nem quero saber o que é essa quantidade aí. Se colocar numa calculadora de potências, dá infinito, né? Infinito o número de universos. É sim. Mas a própria serpente, até no ocultismo mesmo, ela tem... Não sei se você já viu aquele Ouroboros. Sim. Ouroboros, não é? Que é representado por uma serpente. A própria palavra significa que come a cauda. A própria cauda. Então, ela ali é representada numa forma de círculo, e ela está representando ali exatamente... Aquilo ali é para indicar a espiral, que dá esse sentido de círculo, né? A espiral não é um círculo. Tudo é cíclico. Mas é para indicar essa espiral, é para indicar a espiral da evolução, né, do mundo, a dança sagrada, a morte, a reconstrução. Por isso tem a ver com Shiva também, porque representam nascer e renascer, a infinitude, o início de tudo. É riquíssimo a simbologia, né? As 4 yugas. Exatamente. As 4 yugas, né?
Porque exatamente. tudo, o Então, tempo é cíclico. e é cíclico, exatamente. Então, isso Exatamente. representa isso tudo. Quer dizer, você vê que a cobra, a serpente, tem simbologia muito, muito bonita, muito grande, né? Quem estuda. Eu tinha um preconceito muito grande com tarô quando eu comecei yoga, né? Praticar yoga. Que, negócio de cartomancia, de ficar. Até que um dia eu vi um livro no sebo da Elizabeth Reich, que foi aquela que eu falei para você que escreveu sobre energia sexual e yoga, que fez aquele experimento com os alunos e Uhum. eles pararam de usar óculos, aquilo tudo, né? Começaram a ficar curados de doenças incuráveis através da castidade, bem conduzida, com métodos de yoga, né? Praticando pranayama, alguma coisa, e com aquele objetivo. Então, eu fiquei curioso, eu falei assim, Elizabeth Reich, uma yoga escrevendo sobre tarô. Aí eu falei assim, vou comprar um livro, né? Eu não gosto disso, mas eu quero saber o que ela fala sobre aquilo, né? Quem traduziu esse livro da Elizabeth Reich sobre a energia sexual e yoga foi o professor Hermógenes, né? Aí, como apareceu esse livro, eu falei, vou comprar e comecei a ver. Aí eu vi um mundo maravilhoso de simbologia. Foi lá que eu li sobre esse Ouroboros, né? Que é esses, porque tem no tarô essa cobra e, Uhum. enfim, tudo isso está ali. Então, se você, quem estuda, por exemplo, tarô, não do ponto de vista de cartomancia, porque a Elizabeth Reich ela não fala sobre cartomancia, né? Ela não é negócio de prever, não é nada disso. Geralmente o yogi não está preocupado com isso, né? O yoguinho não está preocupado com isso. É simplesmente para você entender, ali ela mostrava como que através desses símbolos, uma simples rosa tem um significado, uma serpente tem um significado, e significados lindíssimos. É como se fosse um sutra. Você coloca um símbolo e aquilo ali tem uma enorme quantidade de ensinamento, não é? Uma flor fechada, ela é o nascimento de alguma coisa, né? Que ela ainda não se abriu. Então, tudo isso, quando você aprende o significado simbólico disso tudo, é um mundo maravilhoso. Inclusive, desperta a sua intuição, a sua capacidade de perceber além do que você está vendo, né? Quando você estuda um pouco mais essas coisas. Então, é tudo isso, né? A filosofia hindu tem essa coisa maravilhosa da imagem, que muitas vezes uma religião ocidental demoniza. Até nem gosta de imagem. Não, imagem não, isso aí é coisa do demônio. Eu já ouvi pessoas, líderes espirituais, falando isso. Não é? E às vezes ele não quer colocar a imagem de Jesus, mas coloca a imagem dele na capa do livro. Não é? Ou então, não é verdade? A capa dele, a imagem dele pode, mas de Jesus não pode. É um negócio totalmente sem sentido nenhum. Mas você vê que Vivekananda ele fala que a parte mais bonita, mais bela da religião, que é toda essa simbologia, a cobra, o rato, tudo isso que a gente às vezes quer comer, tridente, cobra, rato, né? A parte mais bonita e poética da religião ocidental ele quer negar, né? Você vê como são as coisas, né? Mas prossiga, desculpe interromper aí. Tá Não, muito bom. não. A explanação tá muito boa. Estou gostando muito porque não conheço nada disso aí relacionado com o cristianismo, né? Essa história, isso é muito bonito. Nós estamos aqui num diálogo, Palmeirinho. Não precisa pedir desculpas nenhuma, não. Pelo contrário, você está acrescentando. E, inclusive, tudo que você falou agora está na sequência Fibonacci, que nós vamos ver, que você deve conhecer como professor de matemática. Sim, Está sim. tudo na natureza. Não, isso que É, você falou sobre a espiral, ali é exatamente o que eles chamam de número de ouro. Existe um número que eles chamam isso, de número de ouro em número áureo. matemática, que Aham. exatamente, que está relacionado com espiral, um negócio que está em tudo na natureza, né? É isso. Mas prossiga, Inclusive, meu jovem, prossiga, meu jovem. o, o Trishula de Shiva, que amedronta tanto, ali tem toda uma simbologia que a própria Igreja Católica perdeu. É, E que a Igreja Católica Ortodoxa Oriental não perdeu tanto quanto a romana, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Se você puder legal. passar, Betinho, o próximo. Aqui, ó, o báculo da Igreja Ortodoxa. Olha só que interessante. O que é isso aí?
É o Sushumna Nadi com Ida e Pingala, olha lá as duas serpentes. O patriarca da Igreja Ortodoxa Oriental, Igreja Católica. Tá aí, ó, o báculo é o Sushumna Nadi, Ida e Pingala. É bem Mas provável que ele nem saiba disso, né? eu acho difícil eles não saberem. Eles podem até não passar o conhecimento total, mas eles sabem. Eles sabem. Aham. Isso aí não é, isso aí também é o caduceu de Hermes. É o caduceu de Hermes que na É isso. Grécia, na Grécia antiga, todo esse conhecimento, na verdade esse conhecimento ele existia em toda parte. Houve uma época da humanidade em que esse conhecimento pertencia a todos, a todas as tradições. Nós vamos ver essa simbologia da serpente e dos fractais, helicoidal, na natureza, está presente totalmente na natureza, está presente em pinturas, em iconografias, em templos, em coisas, pinturas rupestres, nas pirâmides, em vários lugares ao longo da história, da arqueologia, está tudo presente. Então, é um conhecimento que já fez parte da Terra em eras passadas, muito provavelmente Treta Yuga, Satya Yuga, as civilizações perdidas que os nossos arqueólogos atuais não aceitam, de Atlântida, de Lemúria, né? Não aceitam porque não existem evidências, mas dentro da visão esotérica nós acreditamos que realmente existiram, né, esses povos, e que foram passados para quem? Para os hindus, para os chineses, para os povos que desapareceram aqui da América Central, incas, astecas, está tudo ali, naquelas construções megalíticas de pedras pesando toneladas que nem a nossa tecnologia atual é capaz de levantar, de erguer aquelas pedras e colocar numa posição tão perfeita. Às vezes até os estudiosos têm a impressão de que existia raio laser, né, porque parece que as pedras são colocadas de tal forma como se fossem cortadas com raio laser, como se fosse manteiga que você corta e depois une. É muita E precisão. tecnologias que já existiram na Terra e que nós perdemos com o passar das Sim. Yugas, né, que é justamente o Ouroboros. Né, a história é cíclica. Então há um ápice de evolução da humanidade e depois a humanidade cai. E depois sobe novamente. É esse ciclo das Yugas. Né? Você quer falar alguma coisa, Palmeirinho? Não, não. Estou só dizendo que é muito preciso e muito distante da tecnologia da época para se construir aquilo tudo com tanta precisão, né? Com muito de... Não dá para entender. Quer dizer, a ciência não explica, né? Não tem Não, explicação. não tem É. explicação. É. Betinho, por favor, o próximo. Aí nós temos aqui, né, o Tao, o Yin Yang. A serpente, o dragão, na verdade, é uma serpente. Né? O dragão lá do Oriente, da China, é uma serpente. Só que muitos aqui no Ocidente, por culpa da ortodoxia, pensam que o dragão ele é sempre também demoníaco, negativo. E não compreende que tudo na dualidade na qual nós estamos no reino da dualidade, sempre existe o positivo e o negativo. Dia e noite, quente e frio, saúde e doença, alegria e tristeza, vida e morte, bem e mal. Faz parte da dualidade. Aí nós temos o tal para mostrar isso, o yin e o yang, o positivo e o negativo, masculino e feminino. O dragão ele não é sempre mal. Existe o dragão do mal, existe o dragão do bem. Inclusive aqui Krishna, né, lutando contra Kaliya, a serpente de várias cabeças, era má, né? A força do mal que Krishna derrota, essa força do mal. Símbolo da medicina, exato, o caduceu, e inclusive eu tenho um livro que é o Cristianismo Original, e eu até fiquei de mandar para vocês, Palmeirinho e Betinho, e não mandei ainda. O Cristianismo Opa, eu Original quero. tem lá, eu vou mandar, é porque falta de tempo, mas eu vou mandar para vocês. Tranquilo. Eu tenho lá o desenho do bastão de Asclépio e o caduceu de Hermes.
O caduceu de Hermes representa o Sushumna Nadi com Ida e Pingala, e que deveria ser, na minha opinião, o símbolo da medicina. E não o bastão de Asclepio, apesar de ele ter a tradição da medicina, né, de ser médico, mas o bastão de Asclepio só tem uma serpente, e o caduceu tem as duas. Como Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, certa vez ele afirmou, ele disse que, em certo sentido, a humanidade constitui os santos. O que ele queria dizer com isso? Que as pessoas santas é que são saudáveis, é que são psicologicamente saudáveis. Então, o bastão, o caduceu de Hermes, que representa a iluminação, é que deveria ser, na minha opinião, deveria ser usado. Mas é a minha opinião, não sou médico. Eu deixo para os médicos decidirem, não sou médico. Mas por quê? Porque o caduceu de Hermes representa exatamente essa força. Quando ocorre a iluminação, ali nós temos a pessoa mais saudável, tanto psiquicamente falando quanto fisicamente falando. Em todos os sentidos é a pessoa mais saudável, não é? Isso mesmo. A Ana escreveu: do ponto de vista esotérico, a serpente não é boa nem má. Kundalini, infelizmente, pode ser ativada de maneira perversa, não só tendo em vista a iluminação. Exatamente, Ana. A energia ela não é nem boa nem má. Inclusive os asuras, que são os demoníacos, né, quando vamos ler os Puranas, de onde eles conseguem o poder? Tem até a história de Hiranyakashipu, uma entre as inúmeras histórias do Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu, ele foi até o alto de uma montanha praticar tapasia, orando, meditando durante muito tempo, e quem aparece a ele? Brahma, e pergunta a ele o que ele quer, o que ele desejava. E Brahma concede a ele poderes, mas ele era um demoníaco. Então a energia ela não é nem boa nem má. A forma como você vai utilizar essa energia é que vai definir se ela vai ser boa ou má. O bom karma ou o mau karma, o mérito kármico, punya karma, ou o demérito kármico, é a punya karma. Então depende de como você vai usar essa energia. Se a energia é para elevar a Kundalini dentro de você, você está elevando a força da iluminação, da santidade, da preservação, brahmacharya. Agora, se você desperdiça a energia, você está usando para mater, para matéria, para criar matéria e se aprisionar cada vez mais neste mundo, nessa ilusão cósmica. Quanto mais desejos pelas coisas do mundo, mais prisioneiros nos tornamos do mundo. Quanto mais livres, ou seja, quanto mais nos elevamos na consciência divina, elevando a força para o Monte Meru, o alto do Monte Meru, mais livres nós somos. Livre-arbítrio não é para nós. Na verdade, nós não temos livre-arbítrio. O homem comum não tem livre-arbítrio, porque ele é guiado pelos desejos, pelos impulsos, pelo karma, pelos samskaras. Então nós pensamos que temos livre-arbítrio, mas não temos. Estamos sendo guiados por quem? Pelas forças psicológicas negativas dentro de nós. O iluminado, por isso que Abraham Maslow também afirmou isso, em certo sentido a humanidade constitui os santos, o iluminado sim, ele tem livre-arbítrio. Porque ele é senhor dele mesmo, ele é senhor da própria mente, ele é senhor dos desejos, dos impulsos, do corpo. Ele decide a hora que ele vai deixar o corpo, ou não. Ele sabe a hora que ele vai deixar o corpo, ele sabe como ele vai deixar o corpo. Por quê? Porque ele se tornou Deus na carne. Ele é Deus na carne. Mas isso ainda é para poucos, né? Nós todos estamos no caminho. É isso aí que você falou sobre o livre-arbítrio, é exatamente o que o Sai Baba fala, né? Todos os mestres, na verdade. Né? Mas eu não tinha refletido a respeito disso e não tinha visto nenhum mestre anteriormente. Por exemplo, Shivananda, que eu leio muito, ele nunca falou
discorreu sobre isso, né? Sobre o livre-arbítrio, que nós não temos, na verdade. A gente pensa que tem. O livre-arbítrio do homem assim, é mínimo, é muito pouco, né? Então, é estranho, né? Porque a premissa básica é que você tem livre-arbítrio. Só que você... É isso que nós acreditamos. Palmeirinho, Saibaba diz que é 5%. Então, 95% não é livre. É menor do que o uso da nossa capacidade mental. Pois é. Você vê, Vivekananda. Muito pouco. Aí o Betinho confirmou, né? 5% só de livre-arbítrio, porque o resto é karma, sanskaras, impulsos, desejos que vão nos levando. E nós não, é como se você estivesse numa carruagem puxada a cavalos e sem as rédeas. Sem as rédeas. A pessoa pensa que ela tem livre-arbítrio, ela pensa que ela está escolhendo, sou eu que quero. Não é, ela, na verdade, ela está escolhendo baseado nos filtros internos, no ego inconsciente. dela. Né? Nos desejos. Totalmente internos. Inconsciente. Ela é escrava do desejo, aí ela escolhe baseado nesse desejo. Ela não é realmente livre. Então, não existe esse tipo de livre-arbítrio assim como a gente pensa que existe, né? Não dessa forma. O único, nesse caso do não iluminado, existe o livre-arbítrio de ele começar a caminhar no sentido correto do Dharma. À medida que ele aí tem que aumentar o poder de vontade e volição, quanto mais força de vontade, eu quero fazer o que é correto, eu quero meditar, eu vou ter o meu horário de meditação. Aí vem todas as energias inconscientes e também do mundo tentando impedir que você vá lá e tenha o seu horário de meditação. Você tem que ser mais forte que isso. Eu vou meditar, esse é o meu horário de meditação, de oração, de entrega, como o professor Hermógenes gostava muito de repetir, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Esse é o meu momento de devoção, de bhakti, de amor a Deus. E você tem que ser mais forte, então, que todos esses dragões e essas serpentes malignas dentro de você, para ativar o quê? A serpente da luz, do bem, que é Deus em você, é a força de Deus dentro de você. Mas sem esse esforço em busca desse punya karma, desse mérito kármico, você é apenas um prisioneiro do seu inconsciente, das forças inconscientes. Betinho, por favor, o próximo. Aí, Palmeirinho, a geometria sagrada. Já foi dito que a natureza denuncia Deus e a geometria sagrada o revela, ainda mais oculto em sua manifestação cósmica. Isso aqui é um trecho do livro de um dos livros de Paramahansa Yogananda, A Segunda Vinda de Cristo, que ele escreveu o seguinte: ao longo dos séculos, os filósofos inferiram a inteligência de um arquiteto divino do fato de que quanto mais progredimos na série de Fibonacci, mais os termos se aproximam de expressar a média áurea ou progressão áurea. Aí aqui só o Palmeirinho mesmo para me ajudar com esse número aqui. E seus derivados, o retângulo áureo e a espiral áurea, uma geografia sagrada que se observa em toda a natureza. O físico quântico Derek Bohm discute a teoria de que toda energia se expressa em padrões de vórtices. Isso se evidencia constantemente desde coisas maiores, tais como nossas galáxias, né, porque a galáxia é em espiral, galáxias espirais e a própria curva espaço-tempo, até as mais diminutas como formas, né, acho que faltou um pedaço, como evidenciado pelos vórtices atômicos mínimos criados pelas partículas atômicas. Então, toda a natureza ela funciona dessa forma. Não é só a Kundalini. A Kundalini faz parte da natureza, dentro do ser humano. Se o Betinho, por favor, o próximo, nós vamos ver aqui mais imagens. Aí a galáxia, a forma da galáxia. É uma espiral. Então, a própria forma da Kundalini serpentina segue todas as formas da natureza.
Aqui continuando o texto de Yogananda, que é a página 289, a segunda vinda de Cristo. Os braços de muitas galáxias espirais e o trajeto dessas partículas atômicas equivalem perfeitamente a esta proporção áurea e provam que essas partículas estão se movendo em fluxos infinitos. Então, o formato da Kundalini é algo criado por Deus, como tudo na natureza foi criado por Deus. A Ana escreveu aqui sobre o livre-arbítrio, né? O Sai Baba fala no livro Chuvas de Verão. Você quer comentar Exatamente. alguma coisa, Palmeirim, sobre essa? Não, é isso mesmo. Esse livro ali, ele explica muito bem essa coisa do livre-arbítrio, né? O yoga, na verdade, ele, dependendo do caminho que você segue, pode ter uma postura em que você se entrega, né, completamente a Deus, e essa entrega, essa confiança, faz com que você nem se preocupe. Você não precisa de livre-arbítrio. Nem se preocupe com isso. Simplesmente, eu estou aqui para servir o Senhor. Eu faço o que o Senhor deseja. É a sua vontade. E admita, por exemplo, que você, por si mesmo, não é capaz de fazer. Essa postura humilde, né, que reduz o seu ego, porque nós estamos identificados com o ego. Seria o cúmulo da arrogância você dizer, não, eu sou Deus. E é isso, eu não tenho identificação nenhuma com o corpo. Isso é uma arrogância enorme. Você tem que saber que você é Deus, no sentido mais sublime possível, né? De que você é uno com Deus. A sua natureza é a própria divindade. Mas você não pode, no seu estado, em que você se identifica com o seu corpo, você, como pessoa que você se vê ali no corpo, dizer que você, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Você não faz. Um pequeno mau jeito que você der praticando yoga, você fica um mês sem andar, por exemplo. E cadê a sua força? Você faz o que você quer? Não, você não faz o que você quer. Você está preso ao corpo. Não é? Toda a sua vida pregressa, que termina o seu karma, só isso já é suficiente para fazer você se decepcionar na primeira esquina. Pensando que faz o que quer, você não consegue nunca. Não é? Então, é muito melhor que você se entregue a Deus, quando você ainda tem essa consciência limitada de que é o corpo, né? E diga, Senhor, por mim eu não posso fazer nada. O Senhor é quem faz. Se for de sua vontade, então, faça com que eu consiga, para que assim eu alcance a percepção, que é o objetivo da minha vida. E isso faz com que você, com essa atitude de entrega e de desapego, isso faz com que Deus até queime seu karma e ajude você a alcançar o que antes era impossível, quando você acreditava que era o Senhor, não é? Então, isso daí é... Claro, a gente tem um pequeno livre-arbítrio para tomar uma decisão, senão você não sairia nunca do lugar, né? Esse 5% é que Sai Baba fala, mas é só isso, é muito pouco. Na verdade, o tempo todo é Deus que está permitindo. É Deus que permite que você ande, Deus que permite que você consiga as suas coisas no dia a dia. A hora que Ele quiser, Ele tira. Né? Então, é muito interessante isso. Mas prossiga aí, porque isso não era bem um assunto que você estava falando, né? Foi só uma Não, parte. perfeito, é isso mesmo. E Yogananda ele fala também que nós não criamos nem um fio de cabelo de nossas cabeças, né? Então, você tem que pedir. Não adianta você ficar nessa ideia de que você é o super-homem ou a super-mulher que vai conseguir sozinho sem Deus. Não consegue, não. Sem Não, Deus e não vai. reconheça que você não é capaz. Diga assim, ó, eu sei que eu sou o Atman, eu sei. Eu sei teoricamente, mas eu não me iluminei. Eu não estou iluminado, não é? Então, eu sou capaz de dizer assim, não, agora eu quero morrer. Agora eu quero sair do corpo. Não, então você não. Então reconheça que o seu estado de consciência é esse. E fale com Deus a respeito disso. Senhor, eu reconheço que eu estou identificado com o corpo. Sei que não sou, porque confio no Senhor.
não é? Mas eu não sou. Somente o Senhor pode fazer isso. Isso é o que se chama Sharanagati, que é essa entrega, essa entrega total a Deus. É você buscar refúgio em Deus, não é? E não refúgio no seu ego, não refúgio no seu conhecimento. É isso? Isso é uma coisa muito sutil, importante na vida espiritual, né? Ter esse reconhecimento e pedir a Deus para que Ele te ajude. É muito melhor você ser humilde porque você elimina o seu ego, que é o objetivo da vida, do que você ficar repetindo, não, eu sou capaz, eu não posso dizer que eu não sou, eu sou Deus. Você pode falar isso, mas de uma maneira diferente, não com essa arrogância. É Mas, isso. Palmeirinho, e a Sim. gente lembra do que o Hermógenes sempre ensinou a gente, né? Isso a Baba falou também, acho que em algum momento falou sobre isso, que o saber, eu sei, do verbo saber, está muito ligado ao sabor, à experienciação. Você não sabe aquilo que você não experimenta. Você pode ter informação É, teórica, mas para dizer que sabe, é preciso que você tenha experimentado, porque senão esse verbo não pode ser utilizado. O verbo sim, sim. saber só pode ser utilizado diante da experimentação, para que você tenha o sabor da experiência. E Simples isso, assim, mas Betinho, isso é exatamente o que os gnósticos falavam em relação ao cristianismo autêntico. Enquanto você não for um Cristo, eles diziam isso. Enquanto você não for Cristo, você ainda não é cristão. Eles falavam isso. Não basta conhecer as Escrituras. Você tem que se tornar Cristo, ou seja, ungido. Cristo porque vem de Christos, que significa ungido. Ungido internamente, que é justamente quando a Kundalini ascende, toca a glândula pineal, ela libera o hormônio conhecido no yoga como Amrita, que é o néctar da imortalidade. Existe até aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, que ele fala que se eu te der de beber da água que eu tenho, nunca mais você terá sede, que é a água da imortalidade, é o Amrita. Então a pessoa ela é ungida internamente. E essa unção é o Crestos. Ela se torna um Crestos, um Cristo. Né? Betinho, por favor, o próximo. Aí nós temos aqui os números de Fibonacci, né? Um matemático italiano que descobriu padrões na natureza correspondentes a formas espiraladas. A Kundalini ela é uma espiral, exatamente esses números, que é uma sequência, é um mais um, 2, 2, 1 dá 3, depois 3 mais 5 mais 2 dá 5, depois 8. Aí vem 5 com 3, 8 com 5 dá 13, 13 com 8 dá 21, 21 com 13 dá 34, 34 com 21 dá 55 e assim por diante. É a partir do terceiro elemento dessa série aí, dessa sequência, cada elemento, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores. É isso. Isso, falou o professor agora de É. matemática, que eu não sou matemática, eu era péssimo mesmo. Na escola nunca fui bom em matemática, Palmeirinho. Mas a culpa é do sistema e dos professores, infelizmente. Infelizmente, né? Nós somos induzidos a achar que matemática é uma coisa difícil, não é difícil, que é ruim, não é ruim, que é inútil, não é inútil. E nós Entende? estamos vendo Então, que é sagrado, né? Que é é, sagrada. Deus é o maior exatamente. matemático. Então, é muito complexo isso, é muita coisa envolvida, então não é um negócio simples, não. Mas prossiga, meu jovem. Próximo, por favor, Betinho. Aí, ó. Então, toda a natureza, ela segue essa sequência. Cada número é a soma dos dois precedentes na série. Aí nós temos ali a concha do mar, né? A concha da praia que você encontra na praia, a galáxia, um furacão, o rosto humano, a orelha, uma flor,
o girassol, tudo tem a sequência Fibonacci na natureza, tudo em espiral. Então a Kundalini, a serpente da Kundalini é essa espiral. E a Mona Lisa ali, né? O rosto da Mona Lisa, tudo é essa espiral. É interessante que Da Vinci e outros mestres da pintura usavam essa proporção Número áureo áurea, é. a Uhum. proporção áurea, né, do retângulo, né, para muitas obras, né? Você pode observar, inclusive um livro escrito sobre isso, que agora eu não me lembro nem o autor, sei que veio para o meu filho. Meu filho era envolvido com design, né? Então eu dei esse livro para ele conhecer um pouco do que os grandes mestres da pintura já sabiam na antiguidade já sobre essa Arquitetura proporção. também, arquitetura, pintura. O Leonardo da Vinci, ele sabia isso tudo. Ele era um matemático também, né? Então ele, enfim. O próximo, por favor, Betinho. Eu estou escutando como se tivesse um som, passou agora. Como se fosse um fundo, mas já passou agora. Deixa eu desligar o meu aqui, que talvez melhore, não sei se é isso. O DNA, a molécula básica da vida, até o DNA, olha aí, possui formato helicoidal, ou seja, é a Kundalini aí, é o mesmo formato da Kundalini. Tudo na natureza, até o nosso DNA. Até o nosso DNA possui esse formato. Próximo, por favor, Betinho. E aí aqui termina, esse é o último slide. Fibonacci e fractal. A sequência Fibonacci descreve como as coisas podem crescer seguindo a geometria fractal. Então aí o fractal vem de fragmento, né? São pequenos fragmentos que, de acordo com o Fibonacci, vai formando, vai dando forma desde de um triângulo que vai crescendo, vai virando todas essas formas geométricas, que é chamada de geometria sagrada, que é o número de Deus, é a criação de Deus, é a forma como ele trabalha, o grande matemático cósmico. Você não pode afirmar de forma alguma que Deus não existe. Que o universo foi criado do nada, pelo acaso. Inclusive, na faculdade, quando eu fazia psicologia, havia uma professora minha de fenomenologia e ela veio para a turma afirmar que Deus não existia porque tudo era probabilidade, que tudo se explicava pela probabilidade. Eu levantei a mão e falei para ela, professora, eu posso discordar? E aí ela me disse, só se você for trouxer uma fundamentação científica. Eu acabei de ler, professora, a Scientific American, em que físicos falam que talvez Einstein, quando ele afirmou que Deus não joga dados com o universo, tivesse uma certa razão. Ou seja, que apesar da probabilidade ser um fato científico a nível quântico, por trás da probabilidade existe uma causa. Aí ela perguntou, mas como assim? E eu falei, Deus, apesar de jogar dados com o universo, ele sabe que número cairá. Ele sabe quais são os números que vai cair. Então, dentro da sopa quântica de probabilidade, surgem galáxias, sistemas solares, né, a própria vida na Terra. Somente na Terra, professor, existe um livro que é conhecido no hinduísmo, que é o Srimad Bhagavatam, é um Purana, chamado Bhagavata Purana. Esse livro antiquíssimo, escrito pelos indianos, afirma que Deus criou cerca de 8 milhões de formas na Terra, só na Terra, somente na Terra. E para o nosso espanto, professora, os biólogos afirmam o mesmo, que existem cerca de um pouco mais de 8 milhões de formas de vidas na Terra, no planeta Terra, mais de 8 milhões.
Eu não estou certo, eu acho que é 8 milhões mesmo, não é 8 bilhões, não. São mais de 8 milhões de 8 formas. milhões mesmo. Isso, Parece que são obrigado. 8.600, né? 8, 8 É 8 uma milhões milhões e coisa e... assim. 400. É, por Hein? aí, é uma coisa assim. Sei que são mais de 8 milhões de formas de vida na Terra. Quem gerou tudo isso? O acaso, professora. O acaso. Então, o acaso nós temos como chamá-lo de Deus, de inteligência cósmica. Então, você não tem como negar a existência de uma inteligência que modela a vida, que modela todas essas coisas. Esse é o último, foi o último slide, né, Betinho? Isso. Interessante é que Tem a história também. Pode falar, Palmeirinho. Não, não, o interessante é que o Patanjali, ele... Porque é o seguinte, existe também uma imagem da cobra. Quer dizer, o que é interessante, por exemplo, no hinduísmo, que eu sempre comento, inclusive lá no Centro Sai, é que a beleza, uma das coisas mais belas, né, uma das coisas mais belas do hinduísmo é toda essa simbologia. E é como você, através desses símbolos, através desses desenhos, desse significado simbólico da cobra, do rato junto com Ganesha, do elefante em si, né, do tridente, tudo isso, você vai fazendo associações sagradas com tudo que existe no mundo. Né? E eu sempre falo, né, que quando eu vejo um rato agora, para mim, me desperta um sentimento divino, porque eu lembro de Ganesha e lembro do sentimento do significado simbólico do rato, que é o veículo de Ganesha e que é aquele que tem uma percepção muito apurada, né, do olfato, e isso está relacionado com os nossos sentidos. Eu lembro, então, que Ganesha está ali controlando os sentidos, representado pelo rato, não é isso? Então, quando você aprende essas coisas e vê o significado simbólico disso, quanto mais você se aprofunda nisso e percebe o significado dessas coisas, mais você acaba, em tudo que você vê o divino, ou você vê um ensinamento divino. Não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu bebo água de coco, eu lembro que a casca é o meu corpo, que a polpa representa o Atma, que é branco, e quando eu tiro a água, que é o desejo, a casca se solta, né? A polpa se solta da casca, é quando você se desprende do corpo. Então, olha que coisa belíssima, que coisa linda que é o que o hinduísmo traz para a gente, não é? Todo esse significado simbólico. Isso é muito bom. E a cobra, por exemplo, e mais, não tem só um significado, necessariamente, cada uma dessas coisas. Tem vários significados. Isso é que é melhor ainda. Né? Até mesmo um sutra do Patanjali, do Yoga Sutra de Patanjali, pode ter mais do que uma interpretação, ambas corretas, por exemplo. Não é? Claro, tem coisas que são muito específicas, muito técnicas, né? Mas dentro do Bhagavad Gita, então, isso tudo é muito bom. Por exemplo, a serpente, que Saibaba uma vez falando sobre um dos significados simbólicos da serpente, é que ela representa também nossa mente. Porque a serpente ela está sempre naquele andar dela dessa maneira. Eu já falei isso aqui uma vez numa outra live, não é? Que representa os vrids, que o pensamento fica o tempo todo a mente se movendo, como a cobra anda, são os vrids, Até, Patanjali fala. até um verbo que representa isso, serpentear. Serpentear, né? Então, é, ao mesmo tempo, a cobra sempre pica as coisas, ela sempre, e exatamente é o comportamento da mente, que está sempre querendo pegar as coisas, se apegar às coisas, né? Sempre desejando alguma coisa. Então, isso é um significado simbólico também da nossa mente, que você pode, por exemplo, associar à história lá da Bíblia, né? Que a serpente foi a mente que enganou o Diva, né? Que seria ali a Eva, a serpente enganando o Diva. E por causa disso, você sai do seu estado de paraíso, vamos dizer assim, de perfeição. Não é? Então, tudo isso é muito bonito.
É dizer, agora você vê, o Patanjali, você falou isso tudo aí sobre a Kundalini, o Patanjali, todo o sistema dele, que é dualista, não é um sistema monista, né? Mas que pode ser interpretado também dessa maneira, como o Sai Baba fala e outros também, mas é um sistema dualista. Ele fala sobre tudo isso e sobre toda uma preparação e uma prática, o método dele, para você despertar Kundalini. Ele fala disso tudo, né? Que é despertar essa cobra, essa serpente adormecida. Então, e para isso você precisa controlar a mente. E quando você controla ela, você alcança isso. Né? Então, você vê que a mente, que pode ser representada por uma serpente, talvez seja a serpente má, né? Quando não usada de maneira correta, é usada, ou você tem que controlar essa serpente para despertar outra serpente que vai trazer. É muito bonito isso, é muita coisa dela, né? Muito bonito, é muito bom, interessante. Eu acho que a gente está precisando acabar, né? A gente já Batista, falou uma hora e você meia. está sem som. Queridos professores, já está na hora da gente terminar, mas antes eu É, queria pedir a vocês que dessem uma passada. O nome dessa série que nós estamos apresentando é Yamas e Niyamas. Nós falamos de Patanjali hoje e de outros assuntos que decorreram do tema principal, mas seria bom nós, para contextualizar, dar uma passada nos Yamas e Niyamas, com um breve significado de cada um, uma breve sentença que diz sobre cada um, para que as pessoas que não sabem ainda saibam do que nós estamos tratando aqui na série. Eu Começando pelo primeiro. sugeriria dos yamas só, não, Betinho, porque os niyamas ainda vamos entrar, começar, Não, né? mas eu digo só uma sentença só, não é uma fala, é uma sentença. O que é Brahmacharya, o que é isso? Coisa assim. Uma tradução, vamos dizer assim. nós falamos Para dos dizer, Yamas, né? O que nós já Mas completamos. Satya é verdade, Satya é verdade, e assim por diante. A gente já Ahimsa, não completou a primeira violência. parte. A primeira parte que foi os Yamas. E o primeiro foi a Rimsa, que é não violência, tradução mais ou menos, né? Tradução nunca é É. perfeita. A Rimsa, não violência, Satya, a verdade. Depois a gente falou sobre a Asteia, que é não roubar, né? Tradução mais ou menos. Brahmacharya, que é celibato, ou controle da energia sexual, o uso correto da energia sexual, né? Ou então caminhar pelo caminho correto, tudo isso. E a Parigraha, que foi o quinto, que foi tipo assim, você não esperar presente, ou você não esperar resultado daquilo que você faz, ou não aceitar presente. No mínimo é você ter a atitude de não estar esperando nada, nem querer aceitar. Não é porque você quer presente que você age, por exemplo, né? É uma espécie de desapego, tudo isso. Isso foram os yamas, a Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, é isso. Agora, a gente vai passar a falar sobre os niyamas, que são o quê? É Socha, pureza do corpo, Santosha, que é felicidade ou contentamento, não é isso? Depois Tapas, que é uma espécie de penitência. Tudo isso a gente vai explicar melhor, né? Evidentemente, isso é uma tradução muito. Depois Swadhyaya, que é estudar, isso é uma coisa interessante, né, Patanjali, falar sobre Swadhyaya, estudo, que é como é importante o estudo. E Ishvara Pranidhana, que é a entrega a Deus. É isso que nós vamos falar. Os nossos próximos 5 assuntos ou 5 lives serão essas aí. Vamos falar sobre a pureza do corpo, do ponto de vista de Patanjali, sobre felicidade ou contentamento, sobre penitência, seria tapas, sobre a importância de estudar, não é? E da entrega a Deus, como coisas básicas, as coisas mais básicas que Patanjali fala que são importantes se você quiser seguir esse método aí, né? Acaba servindo para tudo, né? Acaba servindo para tudo. Não serve só para Ashtanga Yoga, serve para tudo. Esse início, né? Para qualquer Então, caminho. com isso, nós vamos ter que terminar, sabe, É, professor? Porque já estamos com 1 hora e 34 minutos de live. Eu sei que tem gente aí que vai acordar muito cedo amanhã. Não é, Palmeiras? é verdade. Todos Presumo nós. que todos nós. Cada um por seu motivo, mas. E as pessoas que estão conosco também até essa hora já vão trabalhar amanhã, outras fazer meditação bem cedo, etc. Isso, Então isso, está na isso. hora de terminar.
Quero lembrar que na segunda-feira que vem, nós vamos ter mais uma live com o professor Mário Lúcio Silva. É imperdível. Eu não tenho agora de pronto o tema que ele vai tratar, mas é sobre yoga, né? É sobre yoga. E a última, no dia 4 de abril, sobre educação e valores humanos. É isso Eu aí. dou aula amanhã às Obrigado. 7 horas, estou dando aula de yoga aqui, Betinho, aqui na escola. Às Então, 7 da para isso manhã. você tem que acordar bem mais cedo, né? Tem. É isso aí. Uma boa noite. Namastê. Vamos sair, rampa. Namastê. Namastê. Gratidão. Um Gratidão. abraço. Shalom. Shalom. Hã? Tchau. Até segunda-feira que vem.